Bom, pessoal, a parte de enzimas corresponde a 3 capítulos do Straya, tá? Então, esse primeiro vídeo vai ser referente ao capítulo 8, que vai falar de conceitos básicos e cinética enzimática. Então, para começar, vamos falar de alguns termos, né? Primeira coisa, né, as enzimas, elas são as macromoléculas biológicas responsáveis por acelerar reações, né? Isso porque tem muitas reações, né, que acontecem, né, nos seres vivos que elas até aconteceriam naturalmente, mas são muito lentas, né? São velocidades que não seriam compatíveis aí com o metabolismo. Então a gente precisa de catalisadores, né? Catalisadores são coisas que sejam capazes de acelerar a velocidade de reações. Em biologia, né, quem faz isso são as enzimas, e a esmagadora maioria das enzimas são proteínas, tá? Tem exceções, tá? Existem também as ribozimas, que são enzimas formadas por RNA. Aqui, quando a gente vai falar de enzimas, né, em geral, quando a gente fala do reagente relativo à enzima, a gente passa a usar o termo substrato, né? Embora eu possa falar reagente também, mas é mais comum falar em substrato de uma reação. E tem um termo que a gente vai falar muito também, que é de especificidade, né? Então, a especificidade tem a ver com quanto que uma enzima é capaz de catalisar reações só para um substrato específico, ou para um grupo de substratos pequeno, tá? Ou para uma coisa mais geral. Então, quanto mais restrito, né, o número de moléculas, né, que ela é capaz de fazer reação, às vezes é uma só. Então a gente diz que a enzima é mais específica, né? Eu coloquei esses dois exemplos aí da papaina e da tripsina. As duas são proteases, né? Proteases são proteínas que são capazes de cortar outras proteínas. Só que a papaina, ela basicamente ela corta em qualquer lugar, né? Se tem lá uma ligação peptídica acessível, ela vai lá e corta, né? A tripsina não, ela corta só depois de aminoácidos positivos, né? Então a gente diz que a tripsina é uma enzima mais específica, né, que a papaina. Em geral, o que determina isso, né, é a interação entre a enzima e o substrato, né, que tem a ver, como quase tudo em bioquímica, na estrutura tridimensional. Então, quanto mais específicas for essas interações entre as estruturas, mais específica vai ser a reação que a enzima vai ser capaz de fazer. Algumas enzimas elas não são feitas só de aminoácidos, né, as proteínas, mas elas precisam de algumas outras coisas também para funcionar, né? Então, essas coisas a gente chama de cofatores, né? E nesse caso você pode ter a enzima com ou sem o cofator, né? Se ela tiver sem o cofator a gente chama ela de apoenzima. A enzima completa, funcional, a gente chama de holoenzima. Tá? E esses cofatores podem ser várias coisas, né? Às vezes são coisas simples como metal, tá? Na aula de proteínas a gente comentou que metais têm a propriedade interessante, né? De poderem ser estáveis em mais de um estado, né? de oxidação. Então, você poderia usar metais para transferir elétrons, né? Nenhum dos aminoácidos consegue fazer isso. Então, por isso que às vezes se você tiver reações que envolvem transferência de elétrons, muitas vezes elas podem usar metais. Pode ser moléculas orgânicas pequenas também, né? Nesse caso a gente chama de coenzimas, né? E quando essa ligação é bem firme ali entre os dois, a gente chama de grupos prostéticos, né? Esse é um termo que a gente também pode usar, né? Por causa a gente falou na hemoglobina, né? Naquele grupo M, que inclusive ele pode ser também um grupo prostético usado para fazer algumas reações em algumas enzimas, tá? Outro conceito importante aqui é a energia livre de Gibbs, né? Esse é um conceito que vem da termodinâmica. Existem algumas formas de você definir uma energia livre, tá? No caso, a energia livre de Gibbs é a que a gente usa quando você está falando de processos que acontecem a temperatura e pressão constante, né? Que é o que geralmente a gente observa em bioquímica. Tá? Então, a partir dessa energia livre, tá? Que é a variação de energia entre os reagentes e os produtos, tá? Isso vai dizer se essa reação acontece de forma espontânea ou não. Né? Se o ΔG for negativo, né, diminuiu a energia, aquilo acontece espontaneamente, a gente chama isso de uma reação exergônica. Se não tem diferença de energia entre os reagentes, né, e os produtos, a gente diz que o sistema está em equilíbrio. Né? Então, isso significa que a taxa de conversão numa direção e na outra vai ser a mesma. E se o ΔG for positivo, né, se aumenta a energia, tá? Então essa reação ela não acontece espontaneamente. Né? A gente diz que a reação é endergônica, então você precisaria de alguma outra fonte de energia para que isso acontecesse. Bom, a gente pode então definir, tá, a energia livre de uma reação A mais B dando em C e D. Né? Isso é o tipo mais comum de reação que ocorre em bioquímica. Né? Você tem dois reagentes e dois produtos. A partir dessa equação, né, que eu tenho ΔG,
para aquelas condições que eu quero vão ser igual ao ΔG para condições padrão, mais esse último termo aí, que vai ter esse R, que é a constante universal dos gases, T, que é a temperatura em que você está trabalhando, e o logaritmo logaritmo natural, né, da razão entre as concentrações dos produtos sobre a concentração, né, dos reagentes. Esse ΔG com a bolinha aí, né, que é a variação padrão de energia livre, é o que você tem, né, ele pode ser tabelado, né, calculado para uma dada reação, em condições padrão, né? Então, no caso aí, em bioquímica, né, a gente vai usar 1 molar para cada um dos componentes, né? Tanto os reagentes quanto os produtos. Se tiver um gás envolvido, a gente considera 1 atm. E em bioquímica a gente considera que isso está acontecendo em pH 7, né? pH neutro. No equilíbrio, tá, a gente vai ter que o ΔG é igual a zero, né? Então, se você simplesmente substituir por zero, né, o ΔG ali na equação, você joga para o outro lado aí o ΔG de referência, e você pode então chegar a essa formulazinha que você relaciona esse ΔG de referência e o K, que é aquela constante de equilíbrio. Tá? E como, né, o R é uma constante e o T, né, a gente poderia considerar, por exemplo, a temperatura ambiente, então a gente tem uma forma de ter uma relação bem direta aí entre a constante de equilíbrio, tá, e esse ΔG de referência para uma dada reação. É importante saber também que a enzima ela não é capaz de mudar o equilíbrio de uma reação. Tá? Se tem uma reação que ela não acontece espontaneamente, não adianta nada ter uma enzima presente, tá? Ela vai continuar não acontecendo de forma espontânea, só vai mudar a velocidade. Tem uma reação que ela está acontecendo, na presença da enzima ela vai acontecer de forma mais rápida. Tá? Daqui a pouco eu vou falar como que ela faz isso. Já essa posição de equilíbrio, né, que vai dizer quanto que você vai ter, né, de concentração dos dois para que tenha equilíbrio e quanto que vai ser aquela variação que vai tornar aquilo ali mais ou menos favorável, tá? Isso só vai depender da diferença de energia livre entre os reagentes e produtos. Tá? Só que pela própria equação que estava no slide anterior, até copiei de novo aqui, como a espontaneidade depende do ΔG, né, lembra que ΔG é negativo, a reação é espontânea. Positivo não é, ΔG zero, né, você está em equilíbrio. E esse ΔG ele depende das concentrações, tá? Então, mexendo nas concentrações, tá, você pode fazer com que uma reação que não era espontânea, ela fique. Né? Então, o motivo de eu ter copiado aqui a equaçãozinha de novo, é porque pensa, por exemplo, o que aconteceria, tá, se eu tivesse uma concentração muito mais alta dos reagentes, que estão aqui embaixo, ó, A e B, em relação aos produtos que estão aqui em cima. Tá? Se você tem muito mais concentração de reagente, né, do A e do B, tá, você vai aumentar que está aqui embaixo da fração. Tá? Então, tudo que está nela, tá, vai tender a ficar cada vez mais próximo de zero. Né? Então, o logaritmo disso, né, vai ser cada vez mais negativo. Né? Significa que provavelmente você conseguiria achar um valor, né, que vai tornar isso aqui tudo, tá, depois que você juntou aí, calculou o logaritmo, né, juntou com a temperatura e a constante dos gases, isso aqui tudo vai ficar tão negativo que compensa, tá, esse valor aqui, que seria o ΔG, né, em condições padrão. Né? Então, de repente, em condição padrão, aquela reação não acontece, mas você mexendo nessas concentrações, você acaba tornando que ela seja favorável. Tá? Outra coisa importante também, tá? E aí sim vai ter a ver com velocidade, é o que a gente chama de estado de transição. Tá? Então, toda reação vai passar por um estado de transição. Né? Então, tem uma reação acontecendo, você tem lá o substrato, tem o produto, e enquanto a reação acontece, vai ter um estado intermediário. Tá? E esse estado intermediário ele tem uma energia que é mais alta tanto que o substrato quanto o produto. O SOP aí da forma que eu coloquei na equaçãozinha. Nesse caso, tá, a diferença de energia livre entre o estado de transição e o substrato, né, que é essa diferença aqui, tá, isso é o que a gente chama de energia de ativação. Tá? Então lembra, né, o ΔG, tá, é esse que já está marcado aqui embaixo, a diferença entre a energia do substrato e do produto. Esse gráfico que a gente está vendo aí, está vendo que o substrato ele tem uma energia que está mais alta que a do produto. Então isso é uma reação que acontece espontaneamente. Já essa outra energia que eu marquei depois, tá, que é a energia do estado de transição,
essa energia de ativação, tá? Quanto mais alto, mais lenta vai ser a reação, porque significa que mais difícil, tá? Vai ser o substrato chegar, né, o estado do produto, que ele vai ter que passar uma barreira de energia, né? Então, quanto mais alta essa barreira, mais difícil, né? Então, o que a enzima faz, tá, é diminuir essa energia de ativação. A gente vai ver até com detalhe atômico aí, né, nas aulas seguintes, né? Mas o que faz com que uma enzima funcione é isso, né? Ela não interfere, né, lembra, nessas energias do substrato do produto. Por isso que eu digo que se a reação ela não é espontânea, vai continuar não sendo a presença da enzima. O que ela faz é baixar a energia de ativação e isso acelera a reação. Bom, então as enzimas elas são capazes de juntar os substratos em orientações que vão ser favoráveis para formar esses estados de transição. Tá? Tem uma regiãozinha da enzima que isso acontece. Tá? A gente pode chamar, tem vários termos, né? Eu coloquei sítio ativo, centro ativo, ponto ativo, sítio catalítico. Pode ter alguma, dependendo do rigor, você pode diferenciar o que seria um sítio ativo do sítio catalítico, né? Em que o sítio ativo seria toda a região em que você tem lá a reação acontecendo e o catalítico só a parte desse sítio que de fato está fazendo, né, a reação em si e não só aqueles resíduos da proteína que estão só segurando, tá, a molécula nessa posição. E nesse caso, né, os aminoácidos, né, os resíduos, né, da proteína que vão participar diretamente da catálise, a gente chama de grupamento catalítico. Hoje é meio que trivial a gente falar, né, que existem esses complexos enzima-substrato, né, mas lembra que nos primórdios aí da bioquímica não era tão óbvio, né, a gente descobrir esse tipo de coisa. Tá? Então, um dos indícios, né, que levavam a essa ideia de que momentaneamente formava esse complexo entre os dois é que viram que se você mantivesse a concentração constante da enzima, tá, e fosse aumentando a concentração de substrato, a velocidade da reação era cada vez maior. Só que chegava uma hora que saturava. Né? Então, chegava uma velocidade, né, não era ultrapassada, então sugere que está tendo algum tipo de saturação, talvez aí alguma coisa que esteja ocupando os sítios. Né? Então, de fato, ficaria ali na forma de um complexo. Tá? Tem também as próprias informações que hoje a gente tem, né, de estruturas. Né? Você pega estruturas de cristalografia, você vai ver lá, né, como que de fato está encaixado, né, uma molécula, tá, um análogo da molécula, tá, no sítio ativo. E a gente tem como obter também dados de espectroscopia que vão mostrar padrões diferentes quando você tem, né, a enzima e substrato separadamente e quando eles estão ligados. Então, essa variação de padrão sugere aí que tenha de fato esse estado, né, da formação de um complexo. O que seriam então esses sítios ativos? Né? Então, são regiõezinhas numa proteína, né? Geralmente é uma cavidadezinha que muitas vezes até é uma parte bem pequena em relação ao resto da enzima. Né? Às vezes a enzima é bem maior que a região onde de fato acontece a reação. Né? Que eles vão ter, tá, uma coisa interessante que costuma ter, que a gente chama de microambientes de características distintas. Né? Lembra que eu falei, né, na aula de proteínas que em geral, né, se pensa em proteínas globulares, você vai ter um certo padrão de como é que é a distribuição de resíduos. Né? Você vai ter aqueles hidrofóbicos enterrados ali na proteína e os hidrofílicos expostos ao solvente. Tá? Mas em enzimas, tá, as regiões onde acontece a reação, às vezes quebra um pouco essas regras, até porque algo diferente vai estar acontecendo ali. Né? Você quer forçar uma reação a acontecer. Então, se de repente o substrato da reação é uma molécula que é muito hidrofóbica, você tem que ter uma região hidrofóbica exposta ao solvente. Então, meio que quebrando aquela regra lá, né? De sempre estar os hidrofóbicos escondidos, né? E o hidrofílico exposto. Ou você pode ter resíduos de carga parecida próximos um do outro, tá? Sem ter cargas opostas para contrabalancear essas cargas. Né? Se de repente, por exemplo, o substrato, né, vai ter uma carga oposta a esses resíduos. Né? E, em geral, né, o que acontece é que o substrato ele vai se ligar no sítio por várias ligações fracas. Né? Então, dificilmente vai ser só um resíduo ali que vai ele sozinho fazer tudo. Né? Geralmente tem um montão de resíduo ali que reconhece, né, aquela molécula, né, tem várias ligações fracas, mas são muito complementares. Né? Então, a posição de cada aminoácido, tá, já está de um jeito que vai encaixar muito bem aquela molécula. E isso que está relacionado àquela propriedade que eu falei, que é a especificidade. Bom, eu falei, né, que hoje é meio trivial a gente pensar nisso quando a gente tem essas estruturas, né, essas figuras bonitas aí que vocês veem nos livros,
mas antigamente não tinha nada disso, né? Então, para tentar compreender o processo, né, foram criados alguns modelos, né, algumas ideias, né? Então, um dos grandes primórdios aí da bioquímica foi um modelo, tá, que é considerado como o modelo da chave e fechadura, que talvez você já tenha ouvido falar, que era a ideia que o fato de que enzimas muitas vezes são muito específicas, né, só reconhece aquela única molécula para fazer uma reação, ou um conjunto pequeno de moléculas são muito parecidas, então deveria ser porque se tinha um encaixe perfeito ali, né, de uma coisa com a outra, né, como uma chave e uma fechadura. Tá? Essa ideia foi proposta por Fischer, né, ainda no século XIX, mas hoje a gente vê que para a ideia do complexo enzima-substrato isso não faz tanto sentido, porque se você tiver, né, um complexo perfeito, né, encaixe perfeitinho ali de enzima-substrato, o que vai acontecer é que não vai acontecer nada. Né? Porque o encaixe vai ser tão bem feito, né, que aquilo ali vai ter a tendência de ficar grudado indefinidamente. E não é isso que é o desejado que aconteça para uma enzima. O que se quer é justamente que você force uma molécula ou um conjunto de moléculas a ser transformado em outra coisa. Né? Então, geralmente, não vai ser o encaixe perfeito que vai acontecer. Muitas vezes é um encaixe imperfeito, mas que força, né, uma das moléculas, né, por exemplo, a mudar de conformação até transformar em outra coisa. Então, já nos anos 50, apareceu outra proposta aí, que era a ideia de que devia existir o que se chamou de ajuste induzido, né, isso foi proposto pelo Kochland, que é a ideia de que o sítio ele meio que se ajustaria, tá, na presença do substrato. Né? Então, o substrato chega, a proteína ela meio que muda de conformação, tá? E e essa conformação que é a que faz a reação só acontece na hora da ligação. Né? Isso é uma coisa que a gente de fato observa. Tá? Então você tem algumas estruturas de proteínas que a enzima, na sua forma sem nada ligado, tem conformação. Né? Na hora que tem o substrato, ela dá uma fechadinha. Assim, né? Então existe mesmo essa ideia do ajuste induzido. A gente vai inclusive ver alguns exemplos, né? Alguns até mais dramáticos aí, nas aulas.